Boa noite para quem está em horário de Brasília, final de tarde, talvez, e boa tarde, bom dia para quem está falando de todos os lugares do mundo aí. Bem-vindos ao GitHub Presente, edição de abril. Normalmente vocês costumam ver a apresentação da Priscila Heller, mas hoje quem vai apresentar sou eu, tá? Eu vou aqui compartilhar minha tela, um segundinho. Ok, então vamos lá. Eu sou o Chester, tá? Meu nome é Carlos, mas todo mundo me conhece como Chester. Eu trabalho aqui no GitHub há 4 anos como engenheiro de software. Eu trabalho com desenvolvimento de software já há um bom tempo aí. Antes disso, estive no Shopify, em outras empresas aqui do Canadá, que é onde eu moro. Mas eu mudei para cá fazem apenas 9 anos. Antes disso, eu trabalhei no Brasil em empresas como Apontador, o Provedor IG, trabalhei com governo, fiz bastante coisa de open source e eu adoro desenvolvimento, como eu acho que todo mundo por aqui deve gostar, né? E antes de eu falar das palestras, eu gostaria também, assim como a gente sempre faz, de falar de algumas das novidades que a gente teve no GitHub desde o último evento, que foi o de, se eu não me engano, de fevereiro. E eu vou falar para vocês, fazer esse slide é uma das piores tarefas que tem, porque teve tanta coisa legal e eu tive que escolher só algumas para falar, tá? Mas eu vou falar sobre elas. A primeira novidade é o GitHub Enterprise Server, que está na versão 3.0. Normalmente as nossas versões são 2. qualquer coisa, mas teve tanta novidade nesse aí que a gente resolveu subir o número, porque há coisas como GitHub Packages, que estava disponível apenas na web, agora está disponível para quem usa GitHub na empresa. Code Scanning e Secret Scanning são lances muito legais que impedem que você vaze seus segredos para a web, ou no caso, né, para dentro da empresa, para além de onde deveria. O Advanced Security, que ajuda você a criar código com muito mais segurança. Se a sua empresa está usando o GitHub Enterprise e ainda não está com esses features, é só pedir para quem administra atualizar e vocês vão ter isso, tá? E por falar em segurança, também uma das coisas interessantes que a gente tem no GitHub é que a gente atualizou todos os formatos de tokens de segurança. Então, se você usa tokens para desenvolvimento, por exemplo, você vai lá e pede um Personal Access Token para usar no seu código, agora você vai ver que ele tem um prefixozinho, GHP, se eu não me engano. Todos os tokens agora são facilmente identificáveis. Por que isso? Porque o GitHub está sempre escaneando o código que você sobe para evitar que você suba um token da Amazon, um token de qualquer lugar e um token do GitHub também. Tá? A gente já escaneava antes, mas como a gente usava um número genérico ali, era mais difícil de determinar. Agora a gente está te protegendo mais com isso. E outra coisa interessante do GitHub.com que eu queria mencionar, que aconteceu nessa segunda-feira, a NASA fez a decolagem de um helicóptero, né, do Ingenuity, de dentro da sonda que eles lançaram recentemente. E esse helicóptero usou muito código open source. Então a gente resolveu marcar todos os autores que participaram, e autoras que participaram desses códigos open source, com um selinho, né, que é o que a gente está vendo aqui na web, e esse tipo de coisa é muito legal. Não é a primeira vez que o GitHub faz isso. Por exemplo, quando a gente mandou o código-fonte para o cofre do Ártico, alguns meses atrás, a Priscila comentou isso, quem participou desses projetos de open source também teve um selinho de achievement, e a gente vai começar a ter mais selinhos de achievement desses. Pulando para coisas fora do GitHub.com, a gente tem um tema novo do GitHub para o Visual Studio Code, o VS Code, que cada vez mais gente usa, né? Algumas pessoas podem falar, poxa, mas um tema de cores é importante? Para programar ainda mais esse tema, que ele separa bem as cores quando ele faz a sintaxe colorida, tem na versão light, na versão dark, porque como nós vimos na última vez, o GitHub agora tem as versões light e dark, porque algumas pessoas preferem o fundo escuro e outras fundo claro. Enfim, sempre trazendo mais coisas para a gente, né, trabalhar melhor com o código, ou programar melhor nos nossos projetos pessoais. O GitHub Desktop teve um monte de novidades também. Aqui eu vou destacar porque uma das que eu mais gostei é o Cherry Pick, né, que é um feature do Git.
onde você pega um commit qualquer de um determinado branch e coloca as mudanças desse commit num outro branch. É útil quando você quer reconstruir um branch do zero, ou você vê que sua mudança ficou muito complexa, você fala, acho que está na hora de quebrar um pouco isso aqui em PRs separadas, em pull requests separadas, né? E o Cherry Pick ajuda muito. E no desktop ficou muito bacana de fazer, porque você literalmente faz drag and drop dos seus commits entre os branches. Se você não viu ainda, pode conferir. E no GitHub Mobile, ou mobile, como queiram, não entro nessa discussão, a gente teve também um monte de novidades. A mais interessante é que você tem os releases lá agora, então se tem algum projeto que é muito importante para você, seja da sua empresa ou não, você pode acompanhar as versões novas ali, você pode até baixar no celular, que não é grande vantagem, mas dá para estar por dentro das coisas. E o gerenciamento de notificações, esse já é mais prático, porque especialmente se as pessoas trabalham em horários diferentes, às vezes você vai ter notificações em horários que não são o seu, você pode falar para ele, olha, eu só quero receber notificação de tal a tal hora, isso é bem legal, tá? Tanto no Android quanto no iOS, dá uma conferida lá. Tem muito mais coisa, tá? Se inglês não for o problema, github.blog/changelog tem todas essas mudanças, e a gente vai estar tentando trazer mais e mais em português em eventos como esse em outros lugares, tá? E, enfim, posto isso, eu queria falar um pouquinho sobre as palestrantes e os palestrantes que nós vamos ter hoje, tá? Hoje o conteúdo está bem legal, tá? A gente vai começar falando com o Ozanam Jordani, que ele é arquiteto em cloud, ele é MVP, ele já trabalhou como professor em várias disciplinas de sistemas, ele é cofundador do Meetup Hand on Hacks, ele é associado à ONG MTAC, que é uma referência de inovação do terceiro setor, e ele trabalha com todas as clouds, né? Trabalha com Amazon, com Azure, o Azure também, eu não discuto, mas ele trabalha com todas, na verdade, e com várias tecnologias de infraestrutura. E o que ele vai falar com a gente é justamente sobre a mistura dessas duas coisas, infraestrutura e cloud, ou IAC, Infrastructure as a Cloud. Eu nem sabia que essa sigla existia, então eu tô louco para ver essa palestra. Na sequência, a gente vai ver o Gabriel Nepomuceno, que é Principal Software Engineer na Microsoft. Principal é um nível bastante alto lá, tipo, então o Gabriel já viu coisa, tá? Ele já fez transição de empresas gigantes para nuvem, já trabalhou com governos em vários lugares, já trabalhou com sistemas de alto volume, sabe? Aquelas coisas que ficou um minuto no ar, pode custar dinheiro, pode custar até vidas, e ele vai mostrar para a gente como os governos guardam segredos, sabe? No último lugar onde você espera. Eu não vou quebrar a surpresa aqui, vou deixar ele falar, né? E, finalmente, a gente vai fechar com a Bruna Gonçalves. Ela é desenvolvedora, tá na ThoughtWorks, e trabalhou já com várias coisas. O foco mais recente dela é com JavaScript, TypeScript e SEO. E ela vai falar sobre hooks do React com TypeScript. E os dois assuntos são muito relevantes quando a gente está falando em desenvolvimento hoje em dia, sabe? TypeScript está tomando o mundo de assalto, e React, né, virou um dos standards de facto para desenvolver dentro e fora das plataformas tradicionais de JavaScript. Então, ver as duas coisas junto, eu estou muito empolgado de ver essas três palestras aqui, e vou então passar para o Ozanam. Opa. Opa, estamos lá. Opa. E Chester? Tudo bom? Beleza? Legal, então a palavra é sua agora. Obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ozanam Jordani, né? Sou Microsoft MVP, o Chester falou aí agora. Já estou há 6 anos na comunidade técnica, né? Trabalhando aí nessa parte de cloud, né? Voltada também agora com DevOps, infraestrutura como código. Eu vim trazer um pouquinho para vocês do GitHub Actions, né, justamente para infra como código, né? Então, mostrar um pouco para vocês a utilização do Terraform aí dentro do GitHub Actions. Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá. Beleza. Então, pessoal, vamos falar aí hoje de pipeline Terraform no GitHub Action. Então, vou mostrar um pouco aí para vocês, né? A gente tem um tempinho aqui rapidamente
tentar mostrar um pouco da pipe, explicar um pouco como é que ela funciona, essa pipeline de Terraform e o provisionamento do ambiente no Azure, tá? Para quem já me conhece aí, quem sabe já do meu dia a dia aí de comunidade técnica, eu sempre estou falando de Microsoft no meu canal do YouTube e nas redes sociais, eu vim trazer um pouco para vocês. Então, falando rapidamente aqui sobre mim, eu sou o Zanan Giordani, sou especialista DevOps e arquiteto de soluções cloud, né, MVP e MTAC. MTAC, para quem não conhece, é uma ONG aí de tecnologia aqui no Brasil. Então, não vou me alongar muito nessa parte aqui, não. Então, vamos lá. O GitHub Actions, vocês já conhecem, né? Quem já não trabalhou, vale a pena muito aprender e conhecer GitHub Actions. Você tem a oportunidade ali de rodar suas pipelines em cima do seu repositório no GitHub, né? Então, quem já é desenvolvedor, já trabalha mais tempo aí, conhece mais. E eu também mostro aqui, estou tentando trazer a cada palestra que eu trago, pipelines também voltada à infra como código, né? O pessoal às vezes acha que repositório, Git, pipelines é só desenvolvimento, né? Só código em si de desenvolvimento de software, mas não, a infraestrutura também. Então hoje eu preparei para vocês aqui rapidamente a parte de pipeline, né, com GitHub Actions e Terraform. Então o que eu trouxe para vocês aqui? Então a gente vai iniciar. Eu já tenho o meu repositório, vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Então, toda vez que eu fizer um pull request, né, fazer uma solicitação de atualização da minha branch main, minha branch default ali, eu vou fazer o checkout, ele vai fazer o setup do Terraform, vai validar o meu Terraform, ou seja, ele vai dar uma olhada para dentro daquele Terraform e validar se ele está ok, se não tem problema, tá? Vai inicializar meu Terraform e vai fazer o Terraform Plan, ou seja, ele vai fazer toda a validação para fazer o provisionamento, né? Vai fazer o update do pull request e vai me trazer o status. Quando eu fizer o merge desse pull request, né, ele vai fazer novamente o setup, o Terraform Format, inicializar e vai aplicar, ou seja, ele vai fazer o provisionamento dentro da Azure para mim, tá? Então, é um pouco dessa estrutura aí que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu passar o slide aqui. Então, vamos diretamente para a demonstração explicando aí na prática para vocês, né? Então, vou mudar minha tela aqui, vou mudar para o meu repositório. Eu aumentei bastante aqui, espero que vocês estejam vendo bem aí a tela. Então, aqui é meu repositório do Action Terraform. O que eu tenho aqui dentro? Para quem não conhece o GitHub Actions, né, essa aqui é a tela do GitHub, o meu repositório. Então eu tenho uma pasta aqui chamada Azure ou Azure, né, onde eu tenho o meu arquivo do Terraform, que vai ser feito o provisionamento. Tá? Daqui a pouco eu explico. Saindo aqui um pouco, eu tenho essa pastinha aqui ó, chamada .github/workflows, tá? O que seria essa pasta? Toda vez que você utilizar o GitHub Actions, você tem que criar uma pasta oculta, né, a .github, e dentro dela uma pasta workflow, aonde você vai ter toda a sua estrutura de pipeline criada, tá? Então aqui você vai dar um nome que você quiser, e a partir dali você vai conseguir fazer com que ele rode, tá? Essa pipeline. Então aqui dentro eu tenho minha estrutura em emo aqui que eu vou explicar para vocês também o que ele está fazendo. Então, esse é meu repositório. Então, vocês podem ver que eu não tenho nenhuma branch aqui até o momento. Então, eu só tenho minha estrutura já pronta aqui dentro, né? Quando eu venho para o meu VS Code, vou até aumentar um pouco mais, eu tenho localmente aquela mesma estrutura, tá? Então, eu tenho minha pasta Azure com o meu main.tf, tenho o meu terraform.emo, e dentro desse emo, o que eu setei aqui dentro, tá? Então eu dei um nome para ele, para essa estrutura de pipeline que vai rodar. Vocês vão ver isso na prática. Ele utiliza esse nome para mostrar para vocês. Então ele vai fazer, toda vez que eu tiver um push na branch main, né, nesse caminho na Azure aqui, ele vai rodar. Quando eu tiver um pull request aqui dentro, ele vai startar aquele processo que eu mostrei para vocês ali. Né? Então eu tenho os jobs aqui dentro. Então eu tenho o meu job do Terraform, onde ele vai rodar em cima de um agente, vamos assim dizer, né? Um runner ali, que é o Ubuntu Latest. Okay? Vou usar um Ubuntu para fazer essa estrutura para mim. Ele, por padrão, vai usar a pasta da Azure, né? E o shell vai ser um bash. Então, estou trabalhando dentro do Ubuntu ali, que é a minha estrutura onde ele vai rodar a minha pipeline. E aqui vem os steps, tá? O primeiro step, ele vai fazer um checkout no repositório, no meu GitHub Actions Runner, tá? Ele vai fazer checkout do meu repo. Depois disso, ele instala meu Terraform. Então, ele vai buscar meu hashcore /setup Terraform na versão 1.
e vai instalar o Terraform CLI no meu runner, no meu Actions runner. Depois ele vai fazer o Terraform Format. Então coloquei até um ID aqui para ele, que ele vai utilizar nesse run aqui. Então ele vai checar se meu Terraform está trabalhando de forma correta, se meu Terraform é o lint, né? Se eu vou fazer um lint do meu Terraform, ou seja, vou validar se o código está feito de forma correta, meu código de infraestrutura, né? Depois disso ele vai inicializar. Aqui eu tenho as variáveis, vocês podem ver que ele está buscando secrets.clientID. Por que disso? Quando eu venho no meu repositório em configurações, eu tenho uma opção de guardar as secrets aqui diretamente, tá? E chamá-las. Então vocês podem ver aqui que eu tenho o client ID, né, o meu ID de conexão do meu App Registration da Azure, a secret, o Subscription ID e o Tenant ID. Esse aqui a gente não vai utilizar, que esse aqui, nesse processo aqui não há necessidade, tá? Então, eu tenho toda a estrutura, então eu tenho um ARM Client ID, que ele vai buscar esse Client ID dentro dos secrets, o meu Client Secret, meu Subscription ID e o meu Tenant ID, tá? Depois disso, ele vem com a geração da execução do plane, tá? Então eu tenho mais um step aqui onde ele vai rodar um Terraform plane se o evento do GitHub name, né, for um pull request, ou seja, sendo um pull request, ele vai rodar o plane. Então tenho novamente as variáveis para você conectar na Azure. Ele vai dar um Terraform plane, né, no color. Setei para ele continuar, né, mesmo com algum erro. E a partir dali ele vai ter o GitHub Script aqui, onde o evento vai ser pull request. O plane dele é onde ele vai buscar o Terraform e ter as saídas aqui para mim. Tenho a secret do GitHub. Eu tenho uma estrutura de script aqui com a inicialização, todo um texto, né, em si. Aqui eu coloquei um step onde vai validar se a minha saída for falha, né? Se houver uma falha, ele vai parar aquele processo, vai me dar retorno ali. E no final eu tenho o Terraform Apply, aonde ele pega como referência o meu main, e se houver um evento ali de push dele, né? Ele vai fazer um Terraform Apply Auto Approve, vai se conectar na Azure e comunicar, tá? Então essa é a nossa estrutura. E aqui eu tenho o meu Terraform, aonde ele vai se comunicar com o Terraform, com o Azure, né? Eu criei um back-end, então eu tenho um storage account onde ele vai armazenar meu arquivo de estado, meus states do Terraform. Para que a gente utiliza muito state? State é no caso de algum problema, você precisar voltar um passo anterior ali que você rodou, você tendo esse arquivo guardado, mais o seu código Terraform, você consegue fazer, destruir um ambiente ou até mesmo rodar ele novamente, tá? Então aqui ele vai criar, para mim, o Resource Group, ele vai criar um AKS, né, um Azure Kubernetes Service. Tá? Ele é bem simples esse aqui. Eu peguei, inclusive, diretamente da Microsoft lá, a estrutura bem básica mesmo para a gente rodar. Tá? Então, beleza. Aqui eu tenho a minha estrutura, tenho aqui já meu código aqui. O que eu vou fazer? Eu vou abrir para mim um terminal aqui dentro, integrado. Então ele abriu meu terminal, então eu estou na branch main. Se eu der um ls aqui, né, eu tenho todos os meus arquivos aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um git checkout "-b para criar uma branch. Vou criar a branch como escrito como fix1. Então eu suitei, né? Então eu estou numa branch aí separada, né? Não a branch py, a branch default ali. A partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma alteração no meu main, tá? Então vou entrar no meu arquivo main. Então vocês podem ver aqui embaixo, né, que ele fez o switch para mim dentro do VS Code, ok? A partir daqui eu vou fazer a alteração, tá? Então aqui dentro do meu main, eu vou fazer uma alteração simples, vou só dar o nome do meu AKS aqui, tirar o 01, só para a gente ver isso funcionando. Vou salvar. E agora eu vou rodar aqui, eu vou dar um git status, vou dar um git add, né, um ponto para ele pegar essas alterações, vou limpar a tela, um git commit, vou colocar a mensagem, então alterando o nome do meu AKS, e vou dar um git push, né, nessa mesma branch para eu mandar, para que eu consiga mandar essa branch para o meu repositório remoto e a partir dali eu consiga ter um pull request ali. Então git push, o meu caso aqui, o nome local aqui está GitHub e a minha branch, tá? Então ele vai rodar.
fez a atualização para mim, criou. Vocês podem ver aqui, ó, que ele já mostrou uma solicitação de pull request, tá? Então ele falou que o Fixuano aqui tem um pull request aqui, posso comparar e fazer um pull request. O que eu vou fazer? Eu vou clicar, ele já pegou o nome aqui para mim do meu pull request, vou criar esse pull request. Vocês vão ver que assim que eu criar, ele vai startar a primeira parte que eu falei, tá? Então a gente aguarda lá, ele fala que tem alguns eventos e aqui eu venho no Actions. Aqui está o Actions, já diretamente na nossa estrutura. Quando eu clico aqui, ele tem o Terraform, igual eu falei o nome que eu coloquei, ele começa a rodar. Então ele está fazendo o setup para a gente, depois eu fazer o format, init, plain, né, e ele vai parar no plain até eu fazer um merge. Então ele já rodou, ele deu até um erro aqui agora, vamos ver o que ele vai fazer. Ele não encontrou o log, não tem problema. Então aqui, ó, ele está me mostrando que ele vai criar toda essa estrutura para mim, né? E está aguardando. O que eu vou fazer? Eu vou voltar no meu pull request, vou clicar nele e aqui, ó, eu vou fazer um merge. Ah, tá tudo correto, quero fazer um merge. É isso mesmo? É. Vou fazer um merge, commitar. Assim que eu commitar, eu posso voltar aqui no Actions, que ele já startou o processo de criação da estrutura para mim. Então, ou seja, eu entendi, identifiquei que aquela estrutura poderia ser feito merge para minha branch default, ou seja, eu posso publicar, né, a estrutura. Assim que ele vai provisionar, então ele faz toda a parte de init, format, e a partir daí ele começa a aplicar, tá? Então aqui, ó, vocês já podem ver que ele está aplicando. Daqui a pouquinho ele já começa a mostrar para a gente aqui o provisionamento do AKS. Ele leva poucos minutos aqui e já começa a provisionar aqui. Já começou a criar. Então, ele já começou a criar Resource Group, Kubernetes Cluster, toda a estrutura aqui, ok? Ele iniciou a criação, eu posso vir aqui no meu ambiente, ele vai criar um Resource Group, um grupo de recursos aqui para a gente. Então aqui, ó, osananks.rg, daqui a pouco ele começa a povoar isso aqui, e vai criar um segundo Resource Group aqui para a gente também. Dentro de DevOps Resource Group, eu tenho o meu back-end Terraform SA. Vocês lembram lá no código que eu mostrei rapidamente aqui para vocês? Vou até abaixar isso aqui. Eu tenho um back-end onde ele vai armazenar dentro do container tf-state o meu GitHub 02 Terraform tf-state, é meu arquivo de estado, tá? Então eu vou clicar aqui dentro, vou em containers, tf-state, o arquivo está aqui dentro. Então vocês podem ver que ele está criando um arquivo de estado, armazenando ele aqui para mim. Então estou rodando, estou criando a minha estrutura, finalizando a criação da estrutura, né? Eu consigo, a partir daí, ter o meu arquivo de estado, ou seja, se houver algum problema, eu precisar rodar novamente essa mesma estrutura com as últimas alterações, com o arquivo de estado mais o meu código versionado aqui no GitHub, né? Logicamente a gente vai manter versionado. A gente consegue recriar esse ambiente, consegue, talvez, se houver a necessidade de destruir esse ambiente para recriar, a gente consegue fazer à vontade. Então, ele daqui a alguns minutos ele vai estar pronto. Voltando aqui, ele já tem um AKS aqui, ó, então o AKS ele já está provisionado e ele está criando uma segunda pasta com os recursos do AKS aqui para mim, tá? Então, ele está criando aqui para mim a parte da VNet, a estrutura de Virtual Network, um load balance, tá? Então, a meu management identity aqui é onde eu posso fazer integração com o meu registry, né, meu Azure Container Registry. Então, sem problema que eu consigo fazer a estrutura. A partir daqui, assim que ele finalizar, ele vai fechar aqui para a gente e o nosso repositório, nesse momento, ele já está mergeado, né? Então, se eu pegar aqui o meu main TF, vocês podem ver que eu estou no main aqui, e vou procurar aqui, ó, aqui o nome do meu AKS já está alterado. Então, a partir daqui, eu já tenho uma estrutura de código do Terraform versionada, né? Então, já tenho branches aqui, fiz todos os commits, tenho a segurança do meu repositório no GitHub, e a partir daqui também, eu tenho o meu estado, né? Meu arquivo de estado guardado, onde eu tenho aqui, posso ter a possibilidade de versionamento aqui dentro, segurança, e eu não perco esse arquivo aqui. Então, a partir daí, eu consigo trabalhar com ele sem problema. Há alguma outra possibilidade de trabalhar, Osana? Tem alguma outra possibilidade de fazer essa pipeline rodar também?
a gente consegue fazer também integração diretamente com o Terraform Cloud, tá? Aqui ele ainda está rodando, está aplicando ali. Eu posso fazer também integração com o Terraform Cloud, com a API do Terraform Cloud, e a partir de lá guardar esse estado lá também, ao invés de guardar diretamente na Azure. E a partir daí eu conseguiria rodar manualmente lá um Terraform Destroy sem problema algum, tá? Então, essa é a estrutura, ele vai demandar um pouco de tempo aqui, o post-checkout aqui dele não tem nenhuma informação nova, né? Na verdade, assim que ele finalizar o apply, o que eu coloquei aqui também? Tô lembrando aqui agora que eu esqueci de falar. No final do nosso Terraform aqui, eu pedi a saída do Client Certificate, o certificado, né, do meu Kubernetes, e o kubeconfig. Para quê? Para me fazer a conexão. Então, eu poderia pegar essa informação assim que ele finalizar aqui, tá? E conseguir ver toda essa estrutura. Se eu ver em Actions, vou mostrar para vocês aqui. Eu já tinha feito algumas mudanças anteriores. Vou pegar um último merge para vocês verem aqui. Então, se eu pegar o Apply, ele fez toda a estrutura, o último demorou 4 minutos e meio. Aqui tá, ó, meu Client Certificate do último AKS que eu rodei, tá aqui, tá? Então, a parte de kubeconfig, cluster, tá toda a configuração aqui. E meus contextos, o Client Certificate Data, tá todas as informações aqui, ó, aqui. Então, a partir daí eu já tenho o token também, né? E a partir daí eu consigo me conectar normalmente. Então, eu já tinha rodado aqui para mostrar para vocês como ele vai demandar, que ó, terminou. Consigo até mostrar o último que a gente fez agora. Então, aqui ele fez o setup, né, pra gente. Então, consigo abrir aqui, vem as informações, o format também, o init, ok? E no final tem o plain, que ele já tinha passado, né, na outra estrutura, e o apply. Então, ele fez toda a estrutura, completou, tá aqui meu certificado, toda a informação sem problema. Ele demorou em torno de 4 minutos e 30 segundos, então eu já tenho a minha estrutura de AKS básica aqui, já funcional, e eu consigo trabalhar com o meu Kubernetes, já na Azure, tá bom? Então essa era a estrutura que eu queria mostrar, voltar na apresentação aqui. Já complementando aqui também, eu posso iniciar com o GitHub Actions aqui, inclusive com o meu Terraform, então você já tem um modelo aqui, eu consigo utilizar, tá? Ele pega um template padrão ali, onde eu posso usar aqui diretamente, tá? Deixa eu pegar a caneta para mostrar mais fácil aqui. Deixa eu ver se ele vai pegar. Ctrl 1, não. Não tem problema não. Aqui então o Terraform eu tenho um workflow template aqui que eu posso utilizar de exemplo, tá? E deixa aqui também do próprio site da HashiCorp, eles têm tutoriais lá do Terraform para fazer essa integração com o GitHub Action utilizando o Terraform Cloud, tá? Então essa é o que eu queria passar para vocês aí hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Então, nos meus canais lá eu vou estar postando mais informações a respeito de GitHub Actions com Terraform, trazendo outras estruturas, tá? E deixo aqui para vocês também meu Linktree aí com as informações, beleza? Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Obrigado, pessoal. Gente, olha, sensacional, parabéns, não, like, eu acho sim, eu acho fantástico que a gente consegue descrever a infraestrutura que a gente precisa nesses ali do lado do código, né? Sim. E ter todas as automações. Eu não sei, talvez é porque eu quando era criança, né? Era muito mais difícil. O que você está fazendo agora nesse processo de automatizar o deploy dessa toda essa estrutura, só de reunião era uma semana, tá, para fazer isso. Com certeza. A gente sofria muito com isso, né? É, E até mesmo estrutura, a gente ficava uma semana estruturando o ambiente, botando para rodar, dava problema, reclamava, brigava. E hoje você tem a estrutura toda como código, né? Você consegue, inclusive, versionar. Eu acho isso uma maravilha, cara. Isso é fantástico. Da parte de infraestrutura, foi um boom gigante, porque deu liberdade demais para os desenvolvedores, né? E facilidade, muito mais simples hoje para quem é de Ops, né? Ficou bem melhor. Pois é, com certeza. Assim, e tá tudo junto, né? Você consegue ver, é sensacional. Obrigado mesmo, Ana. Assim, provavelmente vai ter perguntas aí no chat. Eu queria lembrar que depois que a gente terminar as palestras, a gente vai fazer um break para uma salinha de Zoom, que vai estar todo mundo convidado, uma salinha, um chat, um papo de vídeo ao vivo aí.
mas por enquanto vocês já podem interagir no chat, por favor, não sejam tímidos. Joia. E mais uma vez agradecendo então, Zanan, e agora nós vamos seguir para o Gabriel. Obrigado. Gabriel apareceu aí, com um background muito clássico. Né? E vou deixar... Alta tecnologia aqui. Pois é. Então tá, Gabriel, vou passar agora a palavra para você. Obrigado, Zanan. Obrigado, agradeço aí a oportunidade. Obrigado, GitHub. Obrigado, Chester. Gente, vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre o que eu estou falando, o que eu trabalhei com os grandes governos e, na verdade, como que eles aproveitam para deixar o código dele nas nuvens, para pôr o código nas nuvens. Porque a gente fala de várias vezes de eu quero ir para o cloud, mas o cloud é seguro. Não, eu vou estar falando um pouco sobre isso e sobre como que a gente faz para apresentar isso um pouco. Então, vai ser um pouquinho que eu vou focar hoje. Então, deixa eu compartilhar meu aqui, só um minuto. Compartilhar minha tela. Ok. Ok. Então, galera, opa. Só voltar aqui. Então, aqui. Voltou para aqui. Na verdade, que eu quero falar um pouquinho da Microsoft, a história que a gente tem um pouco com isso daí. Meu nome é Gabriel, eu sou o Principal Software Engineer da Microsoft. Eu já estou trabalhando na Microsoft agora há uns 4 anos. Então, que eu comecei a trabalhar nessa parte de nuvem e tal. E eu vim para a Microsoft exatamente pelo trabalho que eu fiz com o Terraform. Eu fui um dos que começou essa ideia de infraestrutura as code. Na verdade, na época a gente só tinha ARM, eu trabalhava com uma empresa que tinha uma grande quantidade de documentos e recursos na nuvem. A gente, na verdade, era um dos maiores usuários de Azure. Então, a gente aproveitou e falou assim, olha, eu preciso de uma maneira de gerenciar isso melhor. Eu acabei construindo o provider de Terraform junto com um colega meu. Ele foi para a HashiCorp, eu fui para a Microsoft. Então, e a gente foi isso. Mas agora eu trabalho num time dentro da Microsoft chamado CSI. O que esse time faz é ajudar os grandes governos do mundo para a gente poder ajudar eles a assim, entrarem na cloud. Primeira coisa, eu vou falar um monte de bobagem aqui, nada que eu estou apresentando aqui é a opinião da Microsoft, é apenas a opinião minha e o que eu estou falando, tá bom? Isso aí é um slide clássico de business aqui. Na verdade, se você não confia em uma empresa, você não faz negócio com ela. Então, o objetivo meu é chegar para esses clientes e provar para eles que é confiável, você pode ir para o cloud e não tem problema nenhum. Mas o que eu descobri trabalhando com o governo é que não é tão fácil. Não é assim que eles não acreditam muito nas coisas. Então, para vocês ideias, esse daí é um pouquinho do pessoal com quem eu já trabalhei, tá certo? O United States Army, o Ministério da Defesa daqui da Inglaterra, NATO, o Pentágono, o Japão. Então, tipo assim, se você falar desse povo é perigoso, provavelmente eu já entrei lá. Mas é muito engraçado, porque no começo eu falei assim, nossa, mas o que esse pessoal é? Mas, na verdade, todo mundo, na verdade, é um monte de programador igual a gente mesmo, então não faz muita diferença nisso, não. Quando a gente fala da Microsoft ser confiável, a gente vem e fala assim, olha, se eu for lá no site da Microsoft, vai ter esse monte de ISO e coisa, que é isso? Sabe? Você vai olhar e fala assim, olha, deve ser confiável. Mas, na verdade, se a gente para olhar, isso não representa nada. Eles não dão valor nenhum para isso, sabe? Tipo, quando você pega e olha uma corporação dessas, o que eles dão valor? Esses certificados, essas coisas, mesmo que os certificados sejam emitidos por eles, como são alguns certificados que a gente tem, igual o FedRAMP do governo dos Estados Unidos, o G-Cloud aqui da Inglaterra, tudo isso funciona de alguma maneira? Mas é só o começo para você começar a conversar. Depois disso ainda tem muita coisa. Na verdade, o que é importante é uma coisa que eles chamam, em todos os governos, eles chamam ATO, que é Autoridade para Operar.
Essa autoridade para operar é dada pelo seguinte: eles pegam o seu projeto, olham se ele vale a pena ou não, em cima disso eles marcam um carimbo. Marcou esse carimbo significa que, olha, esse projeto é seguro o suficiente, eu vou te deixar operar, eu vou deixar você trabalhar em cima dele. Então, a ideia é, você sempre vai trabalhar assim, com ATO, você vai procurar chegar nesse ATO. Chegar nisso não é sempre muito fácil, e às vezes, por exemplo, uma das regras de um dos governos que eu trabalhei, eles viraram e falaram assim, para ser ATO, o sistema tem que ser fit for purpose. O que é fit for purpose? Tipo assim, que tem que ser de acordo com o trabalho, sabe? Eu falei assim, olha, como assim de acordo com o trabalho, de acordo com o que você quer passar, sabe? Não tem nada a ver isso, sabe? Tipo, é muito vago. Não, mas de qualquer jeito eles rejeitam e falam assim, não, esse projeto que você está passando para a gente aqui, ele não está de acordo com o trabalho. Eu falei, o que significa de acordo com o trabalho? Então, as regras são muito vagas, assim, e até porque eles não sabem. Uma das regras que eles tinham era muito engraçado, falando assim, eu fui em um governo e falaram, tá, mas você tem que provar para a gente que nenhum dos administradores do Azure está entrando no data center com disquete. Eu falei, com disquete? Falou, porque está nas regras aqui que não pode entrar com disquete. Eu falei, nem que o cara entrasse com disquete, não tinha como ler disquete mais, né? Tipo assim, eu falei, não é possível, mas estava nas regras, então você tinha que passar, você tinha que provar esse tipo de coisa. Então, é muito, muito difícil trabalhar com esse tipo de lei, coisa que acontece. Agora, todo mundo vai virar para você, vai falar assim, mas eu sou diferente, as coisas que são diferentes, eu não sou assim, a organização que é diferente. Todas essas organizações falaram assim, você fez isso lá, não funciona aqui é muito diferente, mas na verdade o que eles pedem é tudo mais ou menos a mesma coisa. Agora, o problema é que quando você está trabalhando com um nível de governo, cada um desses projetos é muito maior, muito maior. Eu cheguei uma vez numa reunião, para vocês imaginarem, a reunião lá de projeto, de início de projeto, aí eu falei assim, não, a gente só chamou os líderes de time de projeto. Eu cheguei numa reunião, tinha 50 pessoas, eu falei, não, mas 50 pessoas são os líderes? São os líderes de cada time. Eu falei, mas você é da corporação inteira? Não, é só desse projeto. Eu falei, putz, reunião de 50 pessoas só com os líderes do projeto que você está fazendo. Porque quando você fala de governo, cada coisa é gigantesca. Teve um projeto do qual participei, que era um software para porta-avião. E nesse software o cara falou assim, não, mas... Falei, eu estou com medo porque essa solução que a gente vai colocar aqui, ela vai custar em torno de 15 a 20 mil dólares por dia para rodar. Aí o cara, não, a gente gasta pelo menos 1,5 milhão nesse equipamento hoje. Falei, puta que pariu, como assim você gasta 1,5 milhão no negócio que deveria custar 15 a 20 mil no máximo para estar rodando, sabe? Então, é o tipo de coisa de disparidade que quando você fala de valores para eles, é uma coisa muito diferente do que tem. O nível de dinheiro que é gasto nessa área é um dinheiro muito grande. Então, se alguém está querendo entrar numa área que a galera tem dinheiro para gastar, se querendo montar uma empresa, uma startup, esse é um lugar para você montar uma startup que dá para você pegar e trabalhar em cima disso, e trabalhar, ganhar uma grande grana só economizando dinheiro para esse pessoal. Sou péssimo no PowerPoint, mas achei que ele sugeriu isso aí sozinho, achei bem legal. Mas qual que é uma diferença quando você trabalha com governos? Existe esse tipo de coisa que eles chamam de atribuído e não atribuído. Existem 2 tipos de trabalho dentro do governo. Um trabalho que especialmente quando você está falando de exército e forças armadas, existe um trabalho que é atribuído. O que a gente fala de um trabalho que é atribuído? O trabalho atribuído é o dia a dia, tá certo? Quando você vê um porta-aviões da defesa inglesa, você não vai falar com o símbolo lá da rainha do lado, você não vai falar que esse porta-aviões não é
da defesa inglesa, não é do exército inglês. Ou você vai lá no prédio do Pentágono, esse trabalho é o prédio do Pentágono. Então, não tem como eles negarem, não tem como falar que não é, não tem como fingir, não tem como esconder. Então, isso é o que eles chamam de trabalho atribuído. E muitas das coisas são atribuídas porque são óbvias, e algumas coisas são atribuídas porque é por lei atribuído. Por exemplo, não se pode, o exército americano não pode fazer nenhuma operação fora dos Estados Unidos sem que seja aprovado pelo Congresso e que seja atribuído, que seja mostrado para eles dentro dos próximos, acho que 50 anos, que depois de 50 anos tem que ser liberado. Então, você tem que guardar os registros disso por 50 anos. Alguém lembra qual que era a forma de armazenamento 50 anos atrás, sabe? Você, às vezes, tem lá uma fita, e era isso que acontecia 50 anos atrás, é aí que esses registros estão. Então, manter esses registros para serem mostrados aqui 50 anos é uma coisa que também é um trabalho que a gente tem, mas isso tudo é uma coisa de trabalho atribuído. Alguns exemplos de softwares atribuídos que eu já passei são coisas do tipo o sistema para comida, tipo assim, qual comida que vai para as tropas, um software atribuído. Que, na verdade, é muito engraçado, porque, apesar de ser um sistema de alocação de comida para as tropas, é um sistema de altíssima segurança. Por que você fala, mas por que é um sistema de altíssima segurança? Quando eu cheguei lá, o cara falou assim, mas esse é um sistema da cozinha. Por que o sistema da cozinha tem essa segurança toda? O cara falou assim, não, o negócio se você sabe quanto de comida está indo para cada lugar, você sabe quantas pessoas tem alocadas naquele lugar. E você sabe aonde que está o exército alocado ali. Quanto, tipo assim, olha, de repente a Inglaterra começa a mandar 3 toneladas de comida por mês para o Iêmen. Pô, a Inglaterra está com muita gente no Iêmen, porque senão por que ela está mandando 3 toneladas de comida para a tropa dela no Iêmen por mês? Então, esse tipo de coisa que você às vezes não percebe o nuance de o que é secreto e o que não é secreto, mas isso tudo entra dentro de um trabalho que é considerado o trabalho atribuído. Isso são tudo coisas do dia a dia, coisas que a gente você trabalha, que você pode falar que você trabalhou. Agora, o que tipo assim, é legal, mas é trabalho normal. É a mesma coisa que você faz no dia a dia seu. O que é legal é o chamado non-attributed ou não atribuído. O non-attributed work, o que eles mais usam de exemplo é o Pillow Factory, que literalmente existe um caso em que, de repente, uma fábrica de travesseiros no Mianmar estava gastando 1 milhão de crédito na nuvem por mês. Você fala, pô, o que é isso? É que muitos dos trabalhos que são feitos por esses lugares não podem ser atribuídos. Eles não querem o nome deles ligados a isso. Então, uma coisa que eles falam é a seguinte, uma coisa que o Sam acabou de falar aqui, que é muito ligado a isso, você tem que ser capaz de, acabou o trabalho, eu vou lá e vou destruir tudo que foi feito. E às vezes fica uma coisa muito estranha trabalhar com essas coisas. Por exemplo, em um dos engagements que eu trabalhei com um grupo de 8 pessoas, onde todas as 8 pessoas se chamavam Tom. Eu achei muito estranho quando eu recebi o primeiro e-mail, todo mundo chamado Tom. Eu falei assim, por que todo mundo se chama Tom? E era Tom H3, Tom F7, Tom M2, entendeu? Eu falei assim, Aí quando a gente foi para a primeira reunião, tinha homem e mulher, e eu falei, o que é isso? E pelo jeito ninguém, quando você falava Tom, ninguém respondia. Você vai entender que, na verdade, eles não podem falar para você qual é o nome de verdade deles. Então, cada projeto que eles têm, eles usam um e-mail diferente, porque são um pessoal que trabalha com essa área não attributed disso daí.
não vou poder dar muitos exemplos de projetos não atribuídos, até pelo jeito que eles são, mas o princípio do não atribuído, e que ajuda muito quando você usa o Terraform para profissional arquitetura, é isso daí. Você quer fazer uma coisa que seja não atribuído, de uma maneira que eu coloco a coisa na cloud, rodo o que eu preciso e destruo. O exemplo que era bem genérico de um trabalho que eu trabalhei desses, o que eles queriam era o seguinte: eu preciso de dar arquivos para um time de Data Science. Eu pego o meu time de Data Science, eu crio um environment para eles, com uma VPN, com um Data Science VM, tudo lá para eles poderem trabalhar, dou os usuários para eles de uma maneira segura, eles executam o trabalho que eles têm lá, extraem os resultados, esse resultado de inteligência que eles fazem em cima desses vídeos é, então, mandado para quem deve receber essa inteligência, e depois disso eu preciso de que esse environment seja destruído e que não exista nenhum rastro para ninguém de que isso aconteceu. Até aí, tudo bem. A gente vai lá, cria um Terraform, constrói, Terraform, destrói. O problema é que você não pode deixar nenhum rastro, não pode saber se nem que a subscription existiu. Então, aí já fica uma coisa mais difícil, porque apesar de você não deixar nenhum rastro, você tem que atribuir o custo disso a alguém. Então, é uma coisa que fica assim, um catch-22, que eles chamam, que não dá para saber, olha, eu não posso atribuir isso, mas alguém tem que pagar por isso. Então, fica aquela coisa, a gente bota isso tudo numa bolsa que paga por isso tudo junto, que aí não dá para saber o que é. Então, fica uma coisa que é meio complicada. Mas, nesse caso, era até engraçado, porque eles falaram, os Data Science vão trabalhar durante mais ou menos 3 ou 4 dias nisso. Eu falei, quanto de dado que tem? O cara falou assim, mais ou menos uns 50 terabytes de vídeo. Eu falei, você quer que eu crie um environment do nada, passo 50 terabytes de vídeo para ele, executo um Data Science em cima dele, e depois eu vou lá e destruo o cara? Eu falei, vai ser caro, mas a gente pode fazer. Mas esse que é o ponto. Às vezes a necessidade deles é que seja algo assim. Para isso, muitas desse pessoal executou um negócio que a gente chama de máquina de subscriptions. Por exemplo, que é o que eles têm aqui, é bem complicado isso aqui, eu não vou nem tentar que vocês entendam, mas a ideia é que você clica em um botão, e com um botão que eu crio um sistema novo, uma área toda nova para esse pessoal trabalhar, inclusive com os usuários que vão trabalhar ali, e a pessoa dentro daquilo ali cria o que ela quiser. Mas não é cria o que ela quiser, que, por exemplo, tem coisas que eu vou querer que não sejam possíveis de ser feitas nessa subscription. Eu não vou querer, por exemplo, que IPs de uma nação que não é a nação que eu estou trabalhando com, que sejam capazes de acessar isso. Como é que eu faço para fazer isso? Então, a gente teve que criar uma questão de policies em volta do Azure para poder fazer uma maneira que as pessoas não tivessem acesso a isso que estava dentro daí. Fala, pô, mas isso está super complexo e tal. Na verdade, nada. Tudo um bando de Terraform que a gente fez e ficou muito simples. E quem quiser usar hoje, na verdade, pode usar a mesma coisa que a gente usa e a mesma coisa que esses governos usam. É só escrever Terraform. É mais código. Apesar deles serem essas entidades gigantescas, eles acabam usando as mesmas técnicas e metodologias que acabou de explicar aqui. A mesma coisa que eles colocaram é o que a gente usa aqui. Isso aqui que eu estou mostrando, por exemplo, não é segredo porque eles publicaram. Isso aqui é do programa de vacina do governo da Itália. Isso foi a página de registro para vacinação lá. Foi um dos trabalhos que eu trabalhei também, agora com o Covid. Então, quando você entrava para pedir uma vacina ou registrar ou marcar o horário, então a gente criou todo esse environment na nuvem, porque apesar dos governos hoje terem toda essa infraestrutura e terem muito dinheiro, eles não sabem como crescer.
Aí eles pedem a ajuda dos grandes cloud providers para poder falar assim, olha, eu preciso escalar gigantesco em um dia. Eles não conseguem escalar gigantesco em um dia, então... Opa, estão me ouvindo? Eles não conseguem escalar gigantesco em um dia, então eles vão fazer isso daí. Peraí, opa. Voltei. Então, uma coisa que a gente fez também, para ficar mais fácil para todo mundo, existe um projeto agora que chama Cloud Adoption Framework, que é conhecido como CAF. A ideia do CAF é pegar isso tudo que o Osama explicou, essas boas práticas, e colocar isso tudo num pacotinho que fica muito mais fácil de você utilizar. Para fazer isso com o CAF, a gente vai lá e você consegue dar um deploy muito fácil, só mudando um arquivozinho e deploy com todas as boas práticas que é aplicado por todos esses governos. Acho que é isso. Vou ficar aqui para quem tiver mais perguntas sobre como que é trabalhar com esses grandes governos, sobre como que é trabalhar fora. Eu estou aqui na Inglaterra agora, trabalhando. Eu moro aqui há 4 anos também trabalhando com a Microsoft. E quem quiser saber mais um pouco sobre isso ou sobre como que a Microsoft trabalha com os grandes governos, só me dá uma perguntada depois. Acho que é só isso mesmo. Obrigado, volto para o professor Chester. Muito bacana. Governo é um universo à parte mesmo, né? Acho que em qualquer lugar do mundo, a experiência que eu tive, é muito interessante ver, né, como coisas que para a gente ok, bom, não estou preocupado com como o meu sistema vai ser destruído. Na verdade, meu foco é não ser destruído. E é bem legal ver que isso ocupa uma parte do nosso tempo. Eu queria agradecer muito pela sua participação aí. O pessoal está agradecendo no chat também. Novamente, lembrando que a gente vai ter um tempinho para conversar com os participantes aí. Mas podem fazer suas perguntas no chat também, a gente vai encaminhar. E, novamente, agradecendo, então, ao Gabriel. E agora eu queria chamar a Bruna. Vamos lá. Oi. Bruna. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Então, eu tô bastante feliz porque a gente viu uma aplicação extremamente prática de cloud lá no back-end. Aí a gente foi para uma escala gigante dela, né, que são esses governos todos, e agora nós vamos para o front-end. Então, estamos full stack nesse roster aí. E a Bruna vai falar com a gente aí, eu vou te passar aí o microfone e agradecer mais uma vez. Vamos lá, então, Bruna. Muito obrigado. Oi, tudo bom, gente? Boa noite. Meu nome é Bruna, já vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Opa. Então... Ok. Tá dando para ver direitinho, Chester? Deixa eu ver aqui. Ok. Então, eu vim falar hoje sobre React Hooks com TypeScript, e porque essa simplicidade, o TypeScript tem se mostrado para mim uma ferramenta, ou seja lá, uma linguagem, algo do tipo, que muito simples assim para definir os tipos de próprios e tal, e tem tornado para mim o código mais bonito e mais fofo. Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar um pouco. Eu sou a Bruna Gonçalves, eu estou atualmente desenvolvedora consultora na ThoughtWorks. Tenho trabalhado com JavaScript. Eu estou começando a trabalhar com TypeScript por causa do SEO que eu tenho trabalhado ultimamente. E também tenho visto muitas pessoas no meu ambiente de trabalho decidindo transformar os projetos em TypeScript, precisando ter que refatorar os códigos para TypeScript. E eu venho, né, de uma área de design, basicamente. Eu não venho do código complexo, da programação robusta, não. Eu venho da belezura, assim, das interfaces, das user experience, é a parte que eu mais gosto. Então, além de tudo isso, eu tenho um estilo de vida muito nômade, sempre estou viajando porque eu sou nadadora de águas abertas.
Então, essas são fotos atuais minhas, assim, aqui eu estou em Fortaleza. Em Fortaleza, para eu continuar treinando em águas abertas, eu tenho que acordar muito cedo e nadar no mar às 6 horas da manhã, porque para não pegar pessoas e para respeitar o lockdown e para conseguir também treinar. Então, às vezes, tem que acordar 4 horas da manhã e passar o resto do dia trabalhando com programação. Enfim, o que eu venho falar aqui sobre TypeScript é uma visão de uma pessoa que vem do front-end, mas que vem do front-end mais voltado, como eu já falei, para a parte da beleza, das interfaces e tudo mais. Então, no meu caso, por exemplo, até um pouco tempo atrás, acho que até início do ano passado, eu estava muito apaixonada com Styled Components e trabalhando com esse universo assim de componentes e esses styles, JSX e tudo mais. Mas agora eu estou passando por um desafio um pouco bem grande na minha vida, porque também aceitei, e um desses desafios, inclusive, é estar falando aqui sobre esse desafio que eu estou vivendo, que é trabalhar com TypeScript agora e junto com os processos que eu tenho trabalhado na empresa que eu estou trabalhando. Então, para eu poder falar, assim, eu quero deixar bem claro que eu estou falando do TypeScript através do olho de uma pessoa que está encantada e começando a adentrar, a sair um pouco do front-end e dar os primeiros passos, assim, arriscando mesmo, dando a cara a tapa nesse mundo mais back-end, front-back e por aí vai. Então, tô passando passo a passo. Então, antes de mais nada, para eu poder falar do TypeScript, como eu enxergo o TypeScript, ele é uma ferramenta que adiciona tipagem estática ao JavaScript e que é, por padrão, uma linguagem que possui uma tipagem dinâmica. Ou seja, as variáveis, as funções, elas podem assumir tipos distintos e distintos durante o tempo da sua execução. E aí também vale muito a pena lembrar que quando a gente usa o TypeScript, a gente está usando ele em um ambiente de desenvolvimento e é totalmente convertido para o JavaScript, né? E assim, eu não preciso entrar nesses detalhes, mas fazendo um resumo. De qualquer forma, os navegadores ou o Node vão ler esse código JavaScript no final. Então, aí por que eu estou falando dos hooks? Porque atualmente foi outra novidade também para mim, porque saí do Vanilla, que eu trabalhava muito, sim, e vim para o React, entrar no mundo do React, e aí a gente começa a usar os Reacts lá, componente de mount, componente, tipo, montar, desmontar componentes, e aí agora vem essa nova feature aí do React, que permite, né, que a gente use o estado e outras features do React sem ter a necessidade de escrever uma classe. Então, pelo que eu entendi, em 2018, assim, a equipe do React, eles anunciaram os hooks como uma alternativa às classes para criar componentes que possuem um estado interno e possuem essa lógica no seu ciclo de vida. Então, esse é esse novo recurso assim, que fornece os componentes funcionais, esse estado interno assim, de acesso a um estado interno e um acesso ao próprio ciclo de vida deles, de uma forma bem mais direta, mais limpa, assim. E antes dos hooks, né, a gente usava o estado do componente, ficava armazenado dentro de objetos literais e por aí vai. Então, assim, os exemplos que eu vou trazer para não ser muito extenso, porque a gente tem um tempo curto, quando a gente começa a criar um projeto no template, a gente cria um projeto, hoje em dia a gente tem essa possibilidade, dá para ler, é só procurar na documentação do React, a gente pode criar agora uma aplicação usando template. Então, nesse caso, é possível criar esse template usando TypeScript, criando o aplicativo usando template TypeScript, e
aqui, quando a gente cria esse template TypeScript, a gente já consegue ver essa tipagem do componente que a gente está usando aí, que esse FC, aí ele basicamente significa Function Component. Então, para eu trazer um exemplo, um exemplo aqui para a gente, eu peguei uns exemplos já do GitHub, do RocketSeed, trouxe para a gente aqui. Vamos supor, a gente supõe que a gente está querendo buscar dentro de uma listagem que vem do back-end, e daí a gente vai precisar usar os state nesse contexto aqui agora, porque os state, ele nos permite criar estados em um componente criado a partir de uma função. Então, vamos supor que daí essa função que a gente vai fazer, vou dar aqui agora, a gente já botando ela aqui de cara, vamos ler essa função, essa função aqui, basicamente, a gente tá pegando, a gente tá buscando, assim, carregando os dados de uma API, e a gente está buscando os dados de API, esse API é do GitHub, do Diego, da RocketSeed, que eu peguei lá do GitHub dele, do YouTube, né, do GitHub dele, que ele pega lá, e aí a gente vai, utiliza esse fetch para pegar, capturar as respostas com os dados dos usuários que estão dele, assim, nessa API, para a gente. Então, a gente tem que transformar isso em JSON, né, e depois a gente vai pegar agora esses dados, e aí a gente precisa colocar ele dentro desse use state que a gente está criando. Então, como nesse momento o use state não está definido, a ideia seria, vamos supor que se a gente, para quem está usando o VS Code, para quem tem outra forma de perceber isso, no caso, assim, eu vou só simular, se você passasse o mouse em cima do use state, ele vai mostrar para a gente que ele não está definido como nada, entende, né? Então, ou seja, tanto faz, assim, a gente ainda não está aplicando as regras do TypeScript, mesmo usando o template TypeScript aqui. Então, quando a gente... existe, inclusive, né, já vi isso, que é uma das coisas que eu fiquei encantada com o TypeScript, que dá para a gente bloquear esse N, até porque ele não é nada, assim, ele é qualquer coisa, quer dizer, é nada e ao mesmo tempo é tudo, né? Então, a vantagem da gente poder usar o TypeScript, a vantagem do TypeScript é a gente poder tipar exatamente tudo que a gente precisar, no caso, né? Então, porque essa linguagem, essa ferramenta, ela não chega a ser tão forte assim como eu acredito que é o Java. Nunca trabalhei com Java, mas já dei umas pesquisadas, já vi muitas pessoas comentando sobre essa tipagem forte deles lá. Então, assim, então, por exemplo, no TypeScript, agora a gente tem essa interface, coloquei essa interface user ali. Quando a gente está criando essa interface, para ocupar o papel de dar forma, assim, né, aos dados, uma maneira, de dar forma aos dados que a gente está querendo tipar. Então, isso é uma maneira, assim, de definir contratos, eu enxergo assim, que é uma maneira de definir os contratos dentro do nosso código, e também bem como contratos com códigos fora do nosso projeto. E isso é uma das coisas também que eu estou bastante admirada, assim, do TypeScript em geral, assim. Então, a partir do momento que foi criada a tipagem desse user, nessa interface que a gente fez aqui, quando a gente passa o mouse nos state, igual tá aqui, a gente já consegue ver que ele recebe um parâmetro de tipagem. A gente ainda não colocou esse parâmetro ali. Então, agora eu coloquei ali, no exemplo aí, depois dos state, se a gente... agora a gente está chamando os state, passando o user como parâmetro de tipagem. Então, assim, novamente, se você passar e quiser identificar o que está acontecendo, igual eu estou mostrando aqui no exemplo, passar o mouse nos state aqui, a gente consegue ver
que ele tem um tipo, né, ele já tem esse tipo, ou ele é undefined. Esse undefined aí, ele é porque pode ser, em um primeiro momento, ele pode ser undefined, depois a gente vai trazendo, vai construindo ele com o processo do que a gente vai desenvolvendo no código. Então, para mostrar o restante, tipo, quando a gente vai mostrar para o return, a gente agora quer, no momento que a gente quiser mostrar dentro do return para os usuários a informação dos nossos usuários que a gente está buscando ali, quando você digita ali user, ali na div, no meio da div, e botar um ponto, a gente já consegue ver todas as informações disponíveis que esse user pode acessar. E, assim, isso para mim facilita muito a minha vida, até para conseguir debugar os erros, porque, como eu falei, eu não venho eu não trabalho com código muito complexo, eu venho trabalhando muito com experiência de usuário. É uma oportunidade agora trabalhar com dados de SEO, com cache e manipulação deles, e eu tô achando incrível usar o TypeScript, e não faz bem pouco tempo, nem um mês, assim, que eu tô começando a arriscar mesmo, assim. Então, só para fixar mais um pouquinho, a gente quer agora pegar esses dados desses usuários que foi criado aí e, através do Use Memo, a gente vai conseguir memorizar, de alguma forma, a gente pode memorizar um valor, uma formatação, um cálculo um pouco mais pesado, qualquer coisa do tipo. E como no exemplo aqui que a gente está usando aqui, a gente vai precisar armazenar dentro de uma variável que coloca todos os... A ideia desse momento é armazenar, renderizar para a gente em algum lugar os nomes de todos os usuários separados por uma vírgula. Então, a gente vai usar essa const, né? A gente vai criar essa const names, essa variável, e armazenar nela, dentro dela, todos esses nomes que a gente vai querer, e que acaba sendo uma operação que percorre toda essa rede assim, dos usuários que a gente estava fazendo, dos dados lá, que a gente buscou do FET, todos esses dados desses usuários que a gente está pegando, e aí a gente retorna esses nomes dos usuários junto com esse join. O join, ele sempre retorna uma string. E o que é interessante do Use Memo é que ele já automaticamente, assim, que com o Use, automaticamente ele já vai entender que, pela inferência do TypeScript, ele já vai entender que ele define de forma automática essas variáveis como strings, que é o tipo que a gente traçou lá atrás. Igual tá aqui em cima, names, strings, e que a gente consegue ver aqui. Então, a vantagem do TypeScript para mim, além dessas empolgações que o Chester já falou, que várias empresas estão usando, tá um frisson do momento, né? Tá essa coisa, grande empolgação, e a gente também consegue usar essa IntelliSense da IDE do VS Code, por exemplo, que é o que eu uso, para ver, né, o que está acontecendo com o código. Você consegue ter uma visão mais global do que está acontecendo, ter um controle um pouco maior. Utilizar o TypeScript se torna uma dor um pouco menor para pessoas como eu, assim, que está iniciando, né? Porque tem inferência de tipos, a gente não precisa ficar tirando todas as variáveis, nem todas as funções da nossa aplicação, porque grande parte delas o TypeScript já consegue definir de forma automática, e além de ajudar assim, no ambiente de desenvolvimento, o TypeScript também permite que a gente utilize assim, funcionalidades da linguagem que ainda não estão disponíveis de forma nativa, por exemplo, no Node.js, que a gente pode utilizar o ES Modules, tipo import, export, normalmente, né? Outro ponto bem legal é
que a gente pode, né? A gente transpila o nosso código para que ele seja lido por todas as versões dos browsers, assim como a gente faz usando Babel em aplicações totalmente JavaScript. E aí a gente resume, assim, ter essas facilidades. E basicamente o que eu queria dizer para vocês é isso, porque o TypeScript acabou me favorecendo, assim, nesse processo de transição que eu estou vivendo agora e eu estou compartilhando com vocês. Não está sendo fácil para mim, porque eu nunca trabalhei muito com essa parte por detrás do front-end, e isso através do TypeScript estou conseguindo enxergar melhor como funciona e está me trazendo mais talvez um pouco de autoestima, ou talvez a palavra seja essa, assim, para eu conseguir arriscar cada vez mais, assim, no back-end. E é isso. Obrigada pela oportunidade, e o que eu tinha para falar hoje para vocês é isso. Muito bacana. Eu queria mais uma vez agradecer a você se disponibilizar a falar aqui. Eu queria dizer que eu sinto muito a sua dor, porque eu também estou sendo trazido para o mundo do TypeScript, né? Vindo do outro lado, lá eu passei o ano passado quase todo, mas fazendo coisa de back-end, Ruby, basicamente, né? E de vez em quando encostava em algum JavaScript. E eu não sei como que aconteceu, mas eu pisquei e alguém transformou todos os JavaScript do GitHub em TypeScript. Não existe um arquivo .js no GitHub como a gente conhece hoje. É tudo TypeScript. Depois eu fui entender que o TypeScript facilita muito essa transição, né? E tudo que você está falando aí eu fui vendo pelo outro lado também, pelo mesmo lado, na verdade, que ele te dá um IntelliSense, né? Eu também, casualmente, estou usando o Visual Studio Code, mas eu vejo gente usando Emacs e VI, que também tem as mesmas ferramentas disponíveis, né? Inclusive, minhas primeiras experiências com TypeScript, eu tentava não seguir o editor, assim, não façam isso. Tá? O editor é seu amigo, né? Faz o que a Bruna falou ali, e usa o TypeSense a seu favor. E a gente ainda não está trabalhando com React, que é uma pena, porque facilitaria muito essas coisas de manutenção de estado, deixaria mais dinâmico, mas enfim, é outro caminho. Então eu queria te agradecer muito por humanizar essa mudança que está acontecendo, que é inexorável, aparentemente, até a próxima que vier, né? Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade também, gente. Valeu. Legal. Então, agora eu vou compartilhar minha tela aqui também. Vamos lá. E aí eu vou avançar mais um slide aqui, porque essa foi a nossa última palestra. Eu queria convidar vocês que estão acompanhando aqui a preencher esse link do formulário. Acho que alguém vai colocar ele aí no chat. E esse link é um pequeno formulário com algumas perguntas, assim, não é nada sensacional aqui, tá? As perguntas são basicamente sobre como que a gente pode tentar ajudar os brasileiros e brasileiras no GitHub a fazer melhor o que vocês estão fazendo, né? Porque a gente tem uma barreira linguística difícil, né? Inclusive, eu queria agradecer algumas pessoas que não falam português, mas estão nos ajudando aqui, o AJ, a Andrea, o Pedro, que também está aí no fundo, eu vi a Priscila, que era a nossa apresentadora clássica, também está por aí. Nem todas as pessoas falam português, mas nós estamos tentando trazer mais e mais do GitHub em português para todos nós, né? No mundo ideal, o Git seria em português, o GitHub seria em português, tudo seria em português. Quando a gente não chegar nesse mundo, eu vou pedir novamente para vocês entrarem nesse formulário aí e nos dizerem o que a gente pode fazer para ajudar. Eu queria dar um último recado aqui, que para a próxima edição do evento, que, se eu não me engano, a data já está certa para 15 de junho, a gente confirmou o Igor Abad, que ele é CEO da CloudMotion, ele vai falar sobre infraestrutura, e a gente está buscando outros palestrantes também, né, outras palestrantes e, enfim, pessoas que ajudem a gente a se integrar melhor aqui. E
A gente daqui a pouco vai fazer um break para um chat agora, né? Eu vou chamar isso já já. E é isso.